Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula deste primeiro trimestre de 2025 e nós estamos tratando sobre a defesa da fé cristã. Estamos falando sobre heresias, enfim, muitas coisas, meus amados. E o assunto dessa nossa aula de hoje, é a nossa 10ª aula, se trata do pecado ter corrompido a natureza humana. O pecado ter corrompido a natureza humana. Um assunto bastante esclarecedor que vai ser para cada um de nós, porque muitas dúvidas existem a respeito disso tudo, né? Existe pecadinho? Existe pecadão? É um pecado só? Quem comete um pecadinho ou um pecadão vai ser julgado da mesma maneira? Já adianto para os irmãos que não, nós temos alguns textos bíblicos que fazem uma certa divisão. Então, este ponto está esclarecido. Então, vamos começar aqui com relação a nossa aula, o que traz a nossa aula. Vamos iniciar aqui com o texto áudio que nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romano 3, 23. Nós vamos analisar muito esse versículo, nós vamos falar muito a respeito dele. Então, guardem esse versículo na cabeça de vocês. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Vamos lá. Para nós podermos iniciar essa aula com um entendimento claro, que é o que eu quero trazer para os irmãos, sobre todo o aspecto do pecado, nós precisamos deixar muito claro para vocês que a doutrina, né, o estudo doutrinário do pecado chama-se amartiologia. Vem do grego amartia, que significa pecado, e também logos, que significa palavra, estudo, tratado, ou seja, é o estudo sobre o pecado. O nome dado a isto é amartiologia. Mas vamos lá. Em 1 João 3,4 diz assim: qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Mas eu queria iniciar essa aula aqui trazendo para vocês esta visão segundo a lei humana. E aqui eu vou mencionar para os irmãos a Lei 7.209, de 11 de julho de 1984, que ela ainda está em vigor. No seu artigo 1º, meus irmãos, ela diz que não há crime sem lei anterior que a defina e que não há também pena sem uma prévia cominação legal. Ou seja, não existe como se cumprir uma pena sem uma pena estabelecida para aquele delito, ok? Isso, meus irmãos, deixa claro que pensar em cometer um crime não é crime. Esta fase no meio civil é denominado fase da cogitação. E aí ela não é punível através do direito penal, então não seria um crime. Porém, entretanto, meus amados, quando nós lidamos, né, com a fé cristã, a falta do ato de fazer, ela pode ou não configurar um crime físico ou um pecado. Vamos explicar isso para os irmãos. Veja o que diz lá em Mateus 5, 28. Ele fala da seguinte maneira: mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, cometeu adultério com ela em seu coração. Amém? Fica muito claro, não é verdade? Então, Jesus, ao falar sobre o pecado, ele deixa claro que o ser humano, meus amados, ele peca por ações, por omissões, por palavras e pensamentos. Entenda que o desejo, a intenção, a busca, mesmo sem o real cometimento do ato em si, são transgressões de princípios morais, éticos e religiosos. Desculpe. Agora nós devemos entender que pensamentos só se tornam pecaminosos quando você os pensa ativamente, ou seja, quando você escolhe continuar pensando em algo que você sabe ser errado. Você pensou em alguma coisa errada, cobiçou alguém, está com a intenção de roubar, de furtar, de bater, de agredir, de maldizer, vamos trazer uma palavra mais pesada, de amaldiçoar alguém, é pecado.
É pecado. Agora, quando isso vem na sua mente e você já repudia, meus amados, é diferente de você ficar alimentando isso dentro de você e você ficar. Como é que eu vou explicar para os irmãos? É, se consumindo com esse desejo. É diferente. Ok? Então, meus amados, nós precisamos entender exatamente isso. Os pensamentos, eles só se tornam pecaminosos quando nós, ou quando vocês, né, os alimentam ou os pensam ativamente. Ou seja, quando você escolhe continuar pensando em algo que você sabe que é errado, você sabe que é pecado. As leis estão aí para nos mostrar o que é errado e o que é pecado. Ok? Então você sabe, você tem o conhecimento. Ok? Você tem esse tipo de conhecimento. Vamos trazer assim um exemplo para vocês. Se você se sentir tentado por uma mulher, por um homem, por qualquer outro tipo de pessoa, por qualquer outro tipo de relação, ou se você se sentir também com raiva, um pensamento vier à sua cabeça sobre machucar alguém, furtar alguém, isso não é pecado. Isso veio na sua cabeça. Nós somos tentados pelo pecado original, todos sabemos disso e nós vamos esclarecer isso aqui. Então, isso não é pecado. Se você refutar isso, se você resistir a ele, orar e tirar isso da sua mente. Você tem que tirar isso da sua cabeça, através da oração, clamando a Deus, pedindo forças a Deus para resistir a esse pecado. É desta maneira. E você mesmo tem que, por uma imposição sua para você, mostrar para você, entender que você é superior a isso, que você é um cristão, que você é temente a Deus. Amém? Agora, se você continuar pensando nisso, se você continuar alimentando isso, alimentando esse pensamento, ele vai se tornar um pecado, sim, mesmo sem o ato de fazer este mal. Ok? Entendido? Então, meus amados, quando a Escritura fala que o pecado corrompeu a natureza humana, ela está dizendo de maneira clara e direta: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Isso está lá em Romanos 3:23 e eu acabei de ler para os irmãos. Na teologia, isso se chama depravação total, meus amados. E se iniciou no Éden, com a queda, lá em Gênesis 3, de 6 a 19. E conhecendo também, conhecido também como pecado original. A maioria das pessoas conhecem como pecado original. Alguns estudiosos dizem que Deus é o autor do pecado. Vocês já ouviram isso? Eu acredito que vocês já tenham ouvido, eu já ouvi isso muitas vezes. Então, muitas pessoas, inclusive estudiosos, falam que Deus é o autor do pecado. Irmãos, não se permitam ser enganados por pseudos pastores e doutores, ok? Tudo, sejam como bereanos, eu falo sempre. Vá à Escritura, vai ver o que a Escritura fala, leia, busque o entendimento e esclarecimento com pessoas que realmente conhecem a palavra de Deus e são bem intencionadas ao ensinar. Vocês sabiam que o pecado ele já existia no universo antes da criação de Adão? Sim, o pecado começou com a rebelião dos anjos no céu. Todos nós sabemos que houve uma rebelião no céu e aquilo não seria um pecado? É claro que seria. Se você olhar, tem alguns textos, vou passar 3 textos para os irmãos que falam sobre isso. Daniel 8:10 fala sobre isso. 2 Pedro 2:4 fala sobre isso. Ezequiel 28, meus irmãos, fala sobre isso. Né? A rebelião dos anjos ela foi um ato de soberba. Ok? E foi uma injusta rebeldia contra Deus. O diabo iludiu cerca de 1/3 dos anjos, né? E fez com que eles tentassem ali buscar algo diferente do que a palavra de Deus, ou seja, do que Deus havia escolhido para eles. E eu quero aqui acrescentar, meus amados, para conhecimento de vocês, não sei se vocês já sabem, mas vamos lá, vamos acrescentar que o nome Lúcifer, ou a palavra Lúcifer, pelo qual muitos conhecem,
né? Muitos o conhecem o diabo como Lúcifer. Esta palavra não existe nas Escrituras, não existe nas Escrituras. Ele é chamado de Satanás, de diabo, é chamado de inimigo. A palavra Lúcifer significa anjo de luz. E ele foi atribuído a Satanás apenas quando ele foi mencionado ali na queda, quando o anjo caiu, ou seja, a sua expulsão do céu. Mas ela aparece sim na Vulgata Latina, que é a tradução da Vulgata Latina, e eu não vejo nada demais, inclusive, de usar esse termo, embora ele seja usado também ali para Jesus. Mas no caso ali foi usado para anjo caído, quando o anjo caía. Então, dessa forma, não vejo problema nenhum em usar esse termo. Mas voltando ao nosso motivo de reunião de hoje, né? Hoje nós vamos estar aqui estudando o pecado, meus amados, e a sua extensão. Não vou aqui, é lógico que nós vamos comentar, mas eu não vou trazer para os irmãos aqui, isso é pecado, isso não é, isso é pecado, isso não é. Não, porque nós temos o conhecimento geral do que é certo e do que é errado. Mas vamos lá, eu definiria, meus amados, o pecado como a deficiência em se atingir o nível ou as normas de Deus que são perfeitas. Isso está lá em Romanos 3:23, nós lemos há pouco, ok? Seria também como distorcer, vamos dizer desta maneira, ou se desviar das normas estabelecidas por ele, através do amor, da ética e da moral. Ele estabeleceu desta forma. Isso está lá em Romanos 1:18. Na verdade, para nós cristãos, seria uma rebelião contra todas essas normas. Está lá em Romanos 8:7 também. Meus amados, quando eu falo para vocês normas, não é que nós estamos no exército, não é que nós estamos aqui, é uma obrigação, não. Quando você aceita Jesus é porque você já deve ter o conhecimento da maneira como você deve se comportar para estar permanentemente na presença dele. Então, para se estar permanentemente na presença dele, ele estabelece algumas regras. Ele não pode aceitar de qualquer jeito ou qualquer pessoa, não. Tem que ter algumas regras. Então, você tem que voluntariamente escolher aceitar aquilo que ele te oferece. Amém? É desta maneira que nós podemos falar para você. Ok? E eu definiria, meus amados, para vocês, que a distorção, eu diria que a distorção ou desviar-se dessas normas que são estabelecidas por ele, seria uma rebelião contra elas. Uma rebelião contra elas. Romanos 8:7, como eu já falei para os irmãos. O que nós precisamos entender aqui é que a lei não perdeu o seu poder de despertamento. Nós temos as leis aí específicas mostrando. Além delas, nós temos outros princípios, mas nós temos a lei para nos mostrar o que é certo e errado. Eu estou falando das leis escriturísticas, das leis bíblicas, meus amados. Eu não costumo usar a palavra Bíblia, todos sabem disso, porque eu falo escritura sagrada, porque hoje nós temos Bíblias aí que desvirtuam totalmente a relação com a palavra de Deus original, né? Então nós pensamos muito com relação a isso. O que acontece, meus amados, é que a lei ela não perdeu esse poder de despertamento, como eu falei. Ela apresenta erros relacionados a necessidades morais e éticas para uma vida cristã, onde o cristão ele as interpreta e cumpre por amor a Cristo. Como eu acabei de falar, você faz isso voluntariamente, ok? Então você a cumpre por amor a Cristo, mediante o poder da ação do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, fala isso. Nós aceitamos esta comunhão, aceitamos este relacionamento, nós nos tornamos uma nova pessoa, passamos a ser a habitação do Espírito Santo, a morada de Deus, meus amados. E assim, nós conseguimos, através desse poder, dessa força, resistir, sim,
ok? Só que nós precisamos entender também, meus irmãos, é que o pecado ele faz parte da natureza caída do ser humano. Portanto, nós temos a tendência a pecar. Nós temos a tendência ao pecado, vamos dizer assim. Né? Porém, você precisa se lembrar que isto não vai te isentar da culpa. Em hipótese alguma, isso não vai te isentar da culpa, porque nós pecamos por uma escolha pessoal. Eu escolhi pecar, eu quis fazer, eu optei por isso. Eu não fui lá totalmente inconsciente ou inconsciente, não. Nós somos seres pensantes, então nós escolhemos e nós respondemos por aquilo que nós fazemos. Lembram que eu falo sempre para vocês? Decisões decidem destinos. Aquilo que você escolheu fazer vai trazer para você a responsabilidade e a consequência, futuramente, às vezes até imediatamente. Então, essas consequências, meus amados, elas vão ser trágicas muitas vezes. Elas vão trazer a separação de Deus, a morte, tanto física como espiritual. Quando eu falo tanto física, não é que você vai morrer agora. Muitas vezes no Éden as pessoas até confundem isso. Se você comer do fruto, você certamente morrerá. Então o pessoal pensa que essa morte física, não, foi a morte espiritual. E quando nós falamos aqui que você morre espiritualmente, houve a separação de você ali com Deus e a partir dali você passou a incorrer em morte física também. Ok? Então será mesmo tanto a morte física como espiritual. A física não ocorre imediatamente, mas a espiritual ocorre imediatamente, meus amados. Não se arrepende não para você ver como é que funcionam as coisas. Né? Nós vemos isso, né, em Romanos 6, 23. Ok? Traz também para nós insegurança, a perda do sentido da vida, vamos ser muito claros com isso, né? Porque sem Deus a vida perde totalmente o sentido. Seria como você ir do nada para lugar nenhum. Então, essa separação chega a ser absurda para o pensamento de um verdadeiro cristão. O pecado, ele nos mantém escravos do diabo. É por isso que Jesus veio e nos libertou. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, o Evangelho é a verdade de Cristo. E isto, com certeza, nos liberta. É dessa maneira, meus amados. Está em 1 João 3,8 fala a respeito disso. Além de isso levar você a problema com outras pessoas, a desentendimentos, inimizades, brigas. Queridos, entendam que são consequências espirituais, consequências materiais e também consequências físicas. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. E é por isso que eu entendo que a nossa aula tem uma importância extrema para a nossa vida cristã. Então essa aula é importantíssima para nós, como todas as outras, é claro. Porque o contexto da Escritura mostra as ações de Jesus durante o seu ministério. Né? Então essas ações foram ações de alerta, né? De alerta, ela nos alerta durante o seu ministério sobre o arrependimento. E o arrependimento para a salvação. Nos alerta também sobre a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. O texto é muito claro, é desta maneira. Mas vamos lá, o texto sugerido para a nossa aula de hoje está em Gênesis 3. Gênesis 3, 1, 6 e 7 e Romanos 5, de 12 a 14, ok? Já fiz essa pequena exposição para os irmãos, então esse texto ele é muito específico, fala sobre a queda do homem. Então, durante o transcorrer da nossa aula, nós falaremos e mencionaremos ele, ok? Amados, Adão, ele representa a tendência humana para o pecado, ou seja, a indiferença do homem em relação ao amor do Criador. Isso fica muito claro. Isso, o que aconteceu, o que ele fez, isso levou à condenação de toda a raça humana.
levou-nos à eterna separação de Deus, conforme está lá em Romanos 1, 18, Romanos 3, 20 também fala sobre isso. Já Jesus, meus amados, Jesus Cristo, ele é a plena e eterna justificação do cristão. Ok? Romanos 3, 21, também Romanos 5, 11, são vários textos, não vou mencionar todos para os irmãos aqui. Portanto, amados, os nascidos de novo, conforme ensina lá em João 3, nós falamos sempre sobre Nicodemos, né? O texto de João 3 que nos ensina, ele nos dá um novo e um esplêndido princípio de vida, aqueles que nascerem de novo, é bem claro isso, né? Esse cujo qual a natureza divina habitando nele vai trabalhar diariamente na sua alma, pela justificação, pela santificação, e assim vai desenvolvendo no cristão o caráter mais próximo de Cristo. Queridos, vemos no hebraico a palavra rantanah, que traz ali no seu equivalente grego amártia, que significa errar o alvo. Nós já falamos para os irmãos. E a sua raiz aparece no Antigo Testamento 595 vezes. Não é pouco não, né? 595 vezes. E demonstra sempre que o ser humano erra o alvo, ou desvia-se dos caminhos estabelecidos pelo Criador. Né? Só que isso vem pela sua disposição inata. Já está intrínseco no homem o cometimento do pecado, ok? Só que voluntariamente você pode repelir o pecado, você pode se dedicar a Deus. Ou seja, o homem ele tem uma predisposição adquirida pelo pecado adâmico, pelo pecado original. Né? Nós encontramos, meus amados, vários termos relacionados ao pecado. Vários termos, tem erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, engano, sedução, rebelião, violência, perversão, malícia, orgulho, concupiscência, prostituição, injustiça, inveja. Se eu for continuar aqui, nós vamos ad eternamente falando para os irmãos. Então, eu acredito que já esteja mais ou menos entendido pelos irmãos o que eu quis trazer para vocês. Isso, meus amados, que eu passei agora para os irmãos, está impregnado no ser humano. Se manifesta em todas as esferas da vida humana. Embora Deus tenha criado o homem em santidade, nós não podemos nos esquecer disso. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, o homem se corrompeu. Lá no capítulo 3 de Gênesis mostra como o pecado foi introduzido na humanidade por meio de Adão e Eva, influenciados pela serpente. O autor do pecado não é Deus, né? Vocês lembram? Então não foi Deus que criou o pecado. Deus não é ruim, Deus não é mau. Então nós precisamos entender desta maneira. Quando Deus ele fala que ele é o autor do pecado, quando Deus ele fala que ele é que ele tem a sua ira é para corrigir as transgressões, meus amados. Não é que ele é um Deus destruidor que quer acabar com tudo, é para corrigir as transgressões, ok? É desta maneira. Eu não sei se ficou claro para os irmãos, qualquer dúvida depois vocês me perguntam, né? Me perguntem, né? Amados, Adão e Eva, eles fizeram voluntariamente uma escolha errada ao cometer o erro de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Embora avisados por Deus, avisado, né, porque ele avisou a Adão, né, que não deveria se alimentar dele, lá em Gênesis 2, 16 e 17, eles cederam à sedução da serpente, chamada depois de Satanás, conforme está lá em 1 Timóteo 3, 6 e 7, Apocalipse 12, no versículo 9. Portanto, a queda do Éden é o resultado de uma escolha errada
e voluntária do primeiro casal. Entendam isso, eles fizeram voluntariamente. O que é bom ficar claro aqui aos irmãos é que a palavra morte significa separação. Portanto, Adão e Eva passaram pela morte espiritual. Já expliquei há pouco, mas é bom recapitular neste momento que nós estamos falando agora, né? Então, eles passaram sim pela morte espiritual imediatamente ao desobedecer a Deus, dando ouvido a quem? A Satanás, em forma de serpente ali, não é verdade? Gênesis 2, 25, diz que houve ali a ruptura da comunhão com Deus. E eles perceberam assim que eles estavam nus, para a gente não fugir do entendimento da palavra, porque até então, meus irmãos, ali não havia qualquer malícia na mente deles, não havia maldade na mente deles. A sua natureza original era pura, não existia maldade nem malícias. E assim que foi que Deus fez para eles túnicas. E aqui eu preciso trazer um adendo também. As túnicas foram feitas com peles de animais. Então aqui nós podemos supor ter ocorrido ali o sacrifício de alguns animais. Aliás, o texto deixa isso praticamente claro, né? Portanto, o sacrifício de animais, no nosso entendimento, para a expiação do pecado do homem, é tão antigo quanto a própria humanidade, ok? Todo o sistema sacrificial se fundamenta na ideia de substituição com o sacrifício de sangue, porque o sangue é a vida. Isso está em Levítico 17:11. Portanto, meus amados, o pecado humano teve sua origem, o pecado humano teve sua origem no Éden, enquanto o pecado teve sua origem em Satanás. Através da influência da serpente lá no Éden é que ocorreu o pecado sobre nós, os seres humanos. Isso aí é próprio de Satanás, né? Nos atormenta até hoje. Ele, Satanás, meus amados, é que é o autor do pecado, já antes de Adão e Eva, como fica bem claro lá em Isaías 14, versículo de 12 a 15. O que nós precisamos esclarecer aqui é que a Escritura não fornece detalhes sobre demônios. Às vezes falam assim, tem demônio, tem isso, tem aquele. As religiões afros, né, falam de demônios, mas a Bíblia não esclarece nada, ela não fornece detalhes sobre isso. Mas esse texto de Isaías que eu mencionei para os irmãos, 14, de 12 a 15, pode, e eu estou dizendo para os irmãos, pode e não que né? Pode querer ali explicar a origem deles, ok? Vamos lá. Amados, não se permitam influenciar por infundados ensinos e comentários que impetram culpa a Deus pela criação de demônios. Nós sabemos agora que não foi isso. Irmãos, a queda do Éden afetou toda a humanidade. Isso nós vemos claramente. Agora, Deus, ele não foi culpado pela criação do demônio. Foi uma rebelião, foi uma rebeldia. Ele não criou robôs. Eles tinham o poder de escolha e escolheram errado. É dessa maneira. Nós temos o poder de escolha e não podemos nos dar ao luxo de escolher errados. Ok? Vamos lá. Ao lermos o texto de Romanos, né, no seu capítulo 1, Paulo ali ele denuncia a corrupção e os pecados dos gentios. Romanos 1, de 18 a 32, nos apresenta isso. Ali também no capítulo 2, logo no início, de uma forma até meia que velada, mas depois ele faz mesmo e enfatiza e faz a acusação também aos judeus. Está em Romanos 2, de 1 a 3 e depois no versículo 19. Se nós formos vermos lá também em Romanos 3,9, ele diz assim, somos melhores do que eles? Não, de maneira nenhuma, porque nós já provamos antes que tanto judeus como gentios
todos eles estão debaixo do pecado, meus amados. Fica muito claro, a intenção de Paulo ali era demonstrar a extensão do pecado que atingiu a humanidade toda, ficando claro que todos, tanto iníquos, de Romanos 1, de 18 a 32, quanto os pecadores ditos respeitáveis, religiosos e moralistas, lá do capítulo 2, eles necessitam de um novo nascimento, de um novo encontro com Jesus, conforme João 3,3, que nós já temos estudado isso em aulas anteriores, né? A Escritura, meus amados, revela a corrupção geral dos seres humanos na sua totalidade. Quando eu já falei geral, já estamos dizendo que é na sua totalidade, né? Ou seja, no corpo, na alma e no espírito. Isaías 1, 5 e 6 fala sobre isso. E isto envolve o intelecto, envolve a vontade, envolve a consciência, envolve também a razão, envolve a liberdade. Eclesiastes 7,20 diz que não há um justo sobre a terra que faça o bem, que não peque. Não há um justo, assim como lá em Romanos 3, de 10 a 12. Fato é, meus queridos irmãos, que a Escritura não fala como o pecado original, prestem bastante atenção nesse espaço agora, como o pecado original atingiu ou foi passada para nós. A Escritura não fala. Fala que Deus selou simplesmente todos os homens sob o pecado, né? Mas ela não diz como foi passada, de que maneira, o que acontece, para ela ter sido passada para todo ser humano. Mas todos os que nascem com os pés nesta terra foram nivelados por Deus sob desobediência, devido a nascermos de pecadores. Porque se eles estavam em pecado, nós nascemos dele, então nós nascemos de pecadores, nós nascemos com o pecado dentro de nós. E desta maneira, ou seja, para que ele pudesse assim usar também em todos aqueles que creem a sua misericórdia através do sacrifício e fé em Cristo Jesus, meus amados. Então entendam desta maneira, ele colocou todos sob o júdice de pecado, mas também trouxe a Cristo sobre todos para perdão e remissão do pecado. Todos os que crerem, entendam isso. E assim, queridos, a Escritura Sagrada é direta em afirmar que por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e afetou a todos os homens, e também de igual forma seria o pecado tirado dos homens e do mundo por um só homem, a saber, Jesus, o Cristo, conforme Romanos 5, 12 e 17. Não vou ler tudo, mas leiam em casa, é bastante interessante esse texto de Romanos 5, de 12 a 17. Não temos como nós ler aqui, mas eu pincei o versículo 17, que diz assim: porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um também, Jesus, o Cristo. Isso completa o nosso entendimento a respeito desta libertação que nós temos, desta liberdade que nós temos, dessa justificação que nós temos e da remissão dos nossos pecados. Amém? E assim, o justo juiz apresenta o seu plano redentor, ok? Ou seja, o Cordeiro de Deus, ele viria ao mundo, ele veio ao mundo para realizar a sua obra expiatória. Isso está lá em Gênesis 3,15, Gálatas 4, 4 e 5, João 1, 29, 1 Pedro 1, 18 e 19. É dessa maneira, meus amados. Agora vamos lá, vamos voltar um pouquinho só aqui, vamos pensar lá em Gênesis. Eu sei que todos conhecem esse texto, mas é bom eu falar, né? Lá em Gênesis 3,15 ele fala assim: e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre o Satanás e a igreja, né? E entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a sua cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então a semente da igreja é Jesus Cristo, meus amados.
é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio e trouxe a sua palavra, ele veio para plantar o reino de Deus em meio a todos nós. E quando se refere que ele ferirá a cabeça do Satanás, é quando fala que ele esmagará a sua cabeça e vai ferir o calcanhar, é o sofrimento pelo qual Jesus teve que passar. Isso fica muito claro. Este texto diz que Jesus viria, meus amados, para fazer tudo isso, pisar na cabeça da serpente para vencer o Satanás e para triunfar na cruz. É desta maneira. Mas, meus amados, leiam Romanos 5, de 12 a 17. Não deixem de ler. Esse texto deixa tudo muito claro com relação ao pecado original e a nossa redenção. Mas eu quero aqui deixar claro para vocês a diferença entre o pecado original e os pecados que nós cometemos. Eu sei que muitas pessoas sabem disso, mas vamos lá. Todos, meus amados, todos pecaram. Ou seja, o ser humano não é pecador porque peca. Na verdade, ele peca por ter em si o pecado original. Então ele peca porque ele é pecador. Porque antes dele, a humanidade conhecia o pecado. Tá? A humanidade não conhecia o pecado, ou seja, desconhecia o pecado e vivia em harmonia entre si e com Deus. Então, a humanidade desconhecia totalmente, tinha essa harmonia, essa comunhão com Deus. Já os pecados atuais, meus amados, eles são cometidos através do pecado original, porém, voluntariamente. Então, o pecado original, ele nos tenta, ele desperta aquele sentido de que nós devemos ou podemos pecar. Agora, querer pecar é diferente. Né? É diferente. Querer pecar é diferente. Você vai pecar só se for voluntariamente, somente se você quiser. Cometer pecado é um ato que o ser humano escolhe praticar, meus irmãos. Escolhe praticar, ele decide. Isto ocorre até mesmo com os salvos, até mesmo com os cristãos. Devido ao quê? Devido à natureza caída. Romanos 7, 18 a 25. Devido à nossa natureza caída, o pecado está aqui nos circundando, nos rodeando, e ele fica ali cutucando com vara curta. Agora, a decisão é sua, você escolhe. Quando nós temos, meus irmãos, de fato, comunhão com Deus, o pecado original não terá domínio sobre nós em hipótese alguma. E assim nós não cometeremos pecados. Ok? Que fique muito claro isso. O pecado original, ele torna, meus amados, todos nós pecadores. Tá? Todos nós pecadores. Então todos nós temos esta tendência para cometer o pecado. Enquanto o pecado cometido, ele vem por uma escolha pessoal que você faz. É uma escolha pessoal de qualquer ser humano, inclusive salvo, não salvo. O ideal mesmo é que nós, os salvos, não vivamos, né, na prática do pecado. Mas se nós viermos a pecar, nós precisamos nos lembrar que nós temos um advogado, que nós mencionamos na aula passada, para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, 1 e 2. Não podemos nos esquecer disso. O que nós precisamos entender é que o salvo, que de fato tenha se entregado a Deus e tenha fé em Jesus Cristo e na sua obra redentora, ele sendo ali habitado pelo Espírito de Deus, ele será capacitado para resistir ao pecado, tendo discernimento e poder para fazê-lo, para resistir. Ok? Mas não se esqueça que podemos sim, também resistir ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo. E aí, por nossa conta e por nosso risco, decisões decidem destinos. Podemos pecar. É dessa maneira. Então, nós precisamos entender bem isso, meus amados. Portanto, queridos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E todos também foram concebidos em pecado. Como assim? Todos foram concebidos em pecado. Salmo 51, no versículo 5. É claro que exceto o Senhor Jesus. Precisamos deixar isso muito claro.
As pessoas estão aí na mídia falando, mas Jesus ele veio como homem, se todo homem pecou, ele também pecou. Não, Jesus não. Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo, meus amados. Ok? Então ele não cometeu pecado. Hebreus 4:15 e Hebreus 7:28, por ter sido ele concebido pelo Espírito Santo. Mateus 1:20, Lucas 1:35. São vários textos também que falam sobre isso. Mas as pessoas parecem que não entendem, não querem ler. Então eles dizem, mas se Jesus foi homem e todo homem peca, Jesus pecou. Olha o absurdo. Não, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então ele não foi contaminado pelo pecado do homem, meus amados. É claro que nós precisamos estar bem atentos a essas coisas. Fica muito claro que o pecado, meus amados, é uma realidade que vem sobre nós desde o ventre materno. Salmo 51:5. Desde o ventre materno. Isso fica muito claro. Veja bem, não é desde o nascimento. Entendam isso. Não é desde o momento que eu nasci, não. É desde o ventre materno, ou seja, desde o momento da concepção. A partir do momento que nós fomos concebidos no útero da nossa mãe, nós já estamos com o pecado original em nós. E aí vem a pergunta. Todo mundo faz essa pergunta, vem aquela pergunta. Mas já no ventre nós estamos em pecado? Sim, porque nós recebemos pelo erro de Adão o pecado original. Salmo 51, leiam de 5 a 10. Deixa isso tudo muito claro. E aí vem, né? Ora, mas Mateus 19:14, o próprio Jesus fala, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de céus. Como explicar isso então, pastor? É isso mesmo, meus irmãos, é isso mesmo. É fato, o ensino das Escrituras deixa isso muito claro. Né? E agora? E agora? Como explicar essas coisas? Vamos lá, né? Vamos lá, vamos explicar para os irmãos. Ao não definir uma idade para a criança, tá? Não fica, então, possível atribuir-lhe culpa. Até que elas façam o bem ou o mal conscientemente. Conscientemente, ok? Então, eles não tem como se atribuir culpa a uma criança, porque não tem uma idade definida para isso. Então, a partir do momento vamos lá, nós entendemos assim que a obra da redenção realizada pelo Senhor Jesus Cristo em favor de todas as pessoas, nós inclusive, né, proveu salvação também aos que vierem a falecer na idade tenra. Então, a nossa redenção em Cristo é pelo pecado original e pelos pecados. A criança que não cometeu ainda pecados, ele tem, como cada um de nós temos também, a redenção em Cristo. Né? Então, se ele naquela idade tenra que não errou, não cometeu nenhum pecado, ele tem base, ele vai ser levado sim aos céus. Porque dos tais é o reino de Deus, está lá em Marcos 10:14 também. Okay? Então nós entendemos com base nestas palavras que as crianças, né, elas não serão condenadas e nem estarão perdidas caso elas venham a falecer ou morram antes de terem condições morais e intelectuais de poderem responder conscientemente sobre a tomada de decisões dela. Ficou claro? Eu acredito que tenha ficado claro para os irmãos. Lembre-se que o Senhor Jesus apresentou as crianças como um exemplo de quem herda o reino de Deus. Pura, que é o que nós temos que ser. Nós temos que ser como essas crianças para podermos entrar no reino dos céus. Nós temos que ter em Cristo a redenção do pecado original e em Cristo também a redenção dos nossos pecados. Nós precisamos estar limpos e sermos santos. Buscarmos continuamente a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, meus amados. Lembre-se que o Senhor nos fala continuamente sobre essas coisas. Amados,
O pecado original só pode ser pago pelo sacrifício de Jesus. Nós não podemos fazer nada. Portanto, eu tenho certeza que foi resolvida essa dúvida para os irmãos. Se não ficou certo, ouçam novamente, participam, vejam novamente essa aula que vocês vão entender. Nós vemos que isso funciona, meus amados, para todos nós, ou seja, todo pecado ou pecados cometidos só podem ser pagos pelo sacrifício de Jesus. Nós, como pecadores, não podemos fazer nada, exceto evitá-lo, porque nós temos o poder de escolher praticá-lo ou não. Mas que fique certo que o cometimento de pecados, tá? Fique certo isso para os irmãos, o cometimento de pecados pode sim ser evitado por qualquer ser humano. E aqui eu quero acrescentar, crente ou não, cristão ou não, basta ele querer. Aí você fala, pô, mas o ímpio, quantas pessoas você conhece aí que estão aí, que não estão na igreja, mas são pessoas corretas, são pessoas boas, são pessoas que não pecam, não adulteram, senão o mundo seria um adultério só. Então nós precisamos entender. Tá? Então nós precisamos entender que o cometimento de pecados, meus irmãos, pode ser evitado por qualquer ser humano. Porque apesar de se ter esta tendência através do pecado original, nós temos também o despertar escriturístico. Tá? O despertar escriturístico. Ele está na Escritura Sagrada, ele está em livros que ensinam em leis que foram feitas. Está também ali no histórico moral e ético secular. E é por isso que nós vemos pessoas no mundo aí que entendemos ser corretas no sentido de cumpridores das leis, pessoas que evitam alguns tipos de pecado, cometem outros, dessa maneira mesmo. É uma bola quadrada que gira parada, vamos dizer assim, não é verdade? Porém, essas pessoas, meus irmãos, elas não são salvas, porque elas carecem da fé em Jesus e do novo nascimento. Então elas não serão salvas, embora sejam pessoas que aos nossos olhos sejam boas, que não adulteram, que não roubam, não furtam. Tem um princípio moral, mas é um princípio moral humano. Não aceitaram a Jesus, não estão em Cristo. Ok? Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre as heresias, né, que negam o advento do pecado. Não são poucas, são muitas, mas vamos mencionar aqui algumas que nós temos mais na nossa... Já vimos alguma coisa também nas aulas anteriores, né? Nós podemos falar aqui claramente sobre a situação confortável que o ser humano vive, né? O pecado, ele está aí, mas as pessoas se sentem praticando ele confortavelmente porque não tem uma resposta imediata de Deus. Mas nós já falamos nessa aula que a morte espiritual ela é imediata, mas depois a morte natural veio e ela permanece conosco até agora, permanece conosco aqui. Então ocorrerá a morte física e com certeza a nossa alma, o nosso espírito irá para Jesus. Aqueles que forem salvos e os que não forem salvos terão outro destino, ok? Então, a heresia contra o pecado, meus amados, dizendo que ele não existe, coisa desse tipo, ela é extremamente perigosa, porque ela deixa o ser humano em uma situação confortável, mas difícil. Porque o homem, na sua maioria, busca aprender, né, e ser ouvinte daquilo que a alma dele recebe como alívio, né? Costuma ouvir, ser ouvinte e aprender aquilo que conforta a sua alma. Palavras de autoajuda, você pode, você consegue, você vai, você é. Deus, ele é misericordioso, ele vai te salvar, não importa o que está. Deus aceita você como você está. Claro, Deus aceita você como você está, mas ele não quer que você permaneça nessas condições. É dessa maneira, né? Então, aquilo que te falam não é verdade. A Escritura Sagrada te traz a verdade, meus amados. Mas nós, cristãos,
vivemos a palavra de Deus. E a palavra de Deus em João 8,32 diz exatamente isso, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Mas vamos lá, vamos na heresia que nega o advento do pecado. Essa heresia chama-se pelagianismo. Pelagianismo. Este nega o pecado original e com isso também acaba negando a necessidade do batismo, a necessidade da ação de Jesus Cristo na nossa restauração, ok? Eles consideram que o homem herdou de Adão apenas o mau exemplo da desobediência. Eles acreditam que a salvação ela pode prescindir, ou seja, ela não é necessária, ela não necessita, vamos dizer melhor assim, da graça divina e nem do sacrifício de Cristo. Considera também que o ser humano ele é capaz de salvar a si próprio por meio da livre escolha e da observância da lei moral. E nós sabemos que não é assim. Não é dessa maneira, meus amados. Fica muito claro isso. Nós podemos falar também do semipelagianismo. Do semipelagianismo. Esse semipelagianismo ele veio através de João Cassiano. Ele tem o mesmo significado do pelagianismo, mas ele se localiza mais ou menos ali no meio, entre as decisões de Agostinho de Hipona e Pelágio. Não foi Pelágio que escreveu esse contexto todo, mas ficou para ele, pesou nas costas dele isso, né? Onde se aceita ali que a vontade divina e a vontade humana, elas se cooperam, né? Elas são ali, como dizer assim, elas são fatores de regeneração. Eles entendem ali que é a bênção divina sobre a vontade humana de onde começa a salvação. É dali. Ou seja, a iniciativa é o homem, é humana, é do homem. Né? E como exemplo nós temos ali o momento do apelo no final do culto. Vocês querem ver aqui um exemplo de pelagianismo? Quando as pessoas lá na hora do apelo falam assim, dê um passo para Deus e Deus dará 2 passos em sua direção. Então está dizendo que você tem que fazer alguma coisa para que Deus faça alguma coisa por você. Isso é heresia pura, meus amados. Nós, meus irmãos pentecostais que somos, entendemos a total dependência da graça de Deus. Nós não podemos fazer nada, né? É apenas e tão somente pela graça de Deus que nós recebemos a salvação. Mas como nós já dissemos, podemos escolher se a queremos ou não. Então, quando nos nossos púlpitos você é perguntado, você aceita Jesus? Isso não é chamar você para que você faça algo. É você se submeter à vontade divina, entendendo o que é de fato. Ou se você não conhece e não sabe, é você tomar a decisão de ir lá à frente para passar a conhecer aquilo e aí tomar a sua decisão pelo batismo. Então é simplesmente isso, não é um primeiro passo na direção de Deus, é uma aceitação daquilo que Deus ou Jesus Cristo te apresenta. Nós, pentecostais, cremos que é somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a glória de Deus, meus amados, que vai te salvar, que vai te libertar. E isto deve ocorrer de uma forma voluntária da sua parte. Você tem que vir de todo o seu coração, buscando realmente isso. Amém? Outra heresia que nós podemos falar também é sobre o islamismo. Né? Entre várias outras diferenças que nós já vimos nas outras aulas aí, eles rejeitam também o pecado original. Se vocês lerem lá no Alcorão, o Alcorão 30:30, ou seja, dá um Google aí que vocês vão puxar, é o equivalente, mais ou menos ali, ao pelagianismo. Tá? Eles entendem que todo ser humano nasce bom e que quando peca, pedindo perdão à divindade deles, perdoa. E assim, eles não precisam de Jesus, porque se não há pecado, é desnecessária a salvação. Ok? Acho que ficou claro para os irmãos. Nós vemos também o kardecismo. É um movimento reencarnacionista que nega a queda e a obra redentora de Jesus. Por quê? Porque a reencarnação
não combina com a obra redentora. Se Jesus vem, cabe ao homem morrer apenas uma vez, e aí ele já estará com Jesus, não é verdade? Então essa reencarnação vem para melhorar, vai para melhorar, volta para melhorar, piora um pouquinho, volta de novo, não combina com a obra redentora. Né? Nós não precisamos passar por todo esse processo kármico que eles querem estipular para nós, reencarnando ali até atingir a perfeição ou a iluminação, como dizem também os budismos, né? Os budistas que digo, os budistas. Então, vocês veem, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Nós temos também uma seita chamada Ciência Cristã. Ela tem a sua sede lá em Boston. Esta seita, meus amados, ela não tem nada a ver de ciência e também não tem nada a ver com cristã, porque ela acredita que Jesus morreu para salvar os homens da crença de que eram pecadores. Vejam bem, da crença de que eles eram pecadores. Portanto, negava-se o pecado. Finalmente, temos o que nós já mencionamos em outras aulas também, os Mormons, não é verdade? Eles negam a queda, mas fazem distinção entre salvação geral e pessoal. Eles entendem que a salvação depende das obras. É assim, amados, nós precisamos ter, entendam isso. Nós precisamos ter a Escritura Sagrada como fonte primária de autoridade e ensinamento. Independente de quem esteja no púlpito trazendo a palavra de Deus para você, seja um beriano, confira com a palavra de Deus. Essa aula que eu dei para vocês hoje aqui, confirmem ela de acordo com a Escritura para ver se é realmente de fato. Tá? Então nós temos que buscar sim na Escritura. Tá? Nós não podemos jamais permitir em nós a mistura do bem com o mal. Ou sequer a fragilidade desse entendimento. Nós não podemos ter isso. Nós não podemos dar vazão aos nossos pensamentos, porque se assim o fizermos, nós estaremos pecando. Os nossos pensamentos, meus amados, eles são falhos, eles são deficitários. E assim como qualquer influência humana fora da Escritura, deve ser evitada. Né? Deve ser evitada. Muitas coisas nós não entendemos, não temos discernimento como seres humanos falhos que somos para entender. Está lá em Deuteronômio 29. Mas nós podemos sim crer na palavra de Deus. Embora não entendendo, a nossa fé nos levará a crer. E o raciocínio lógico de todo o contexto escriturístico nos leva ao entendimento que nós estamos passando para os irmãos. E aí entendam, né, meus amados? Perdoados estão os seus pecados. Agora vão e não pequem mais. João 8:11. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa. Qualquer dúvida, podem me perguntar, podem me trazer as dúvidas, nós falaremos. Com certeza falhei em algumas coisas que passei para os irmãos, mas não tenham dúvida que reconheço as minhas falhas, se vocês falarem comigo, e vou buscar e vou corrigir depois o que está errado que eu falei, embora eu tenha muita convicção do que eu passei para os irmãos, e a convicção minha não está em mim, está nas Escrituras Sagradas, porque eu busco lá aquilo que eu trago para os irmãos. A nossa próxima aula vai falar sobre a salvação não é a obra humana. Então a salvação não é a obra nossa, nós já mencionamos aqui. Então nós teremos uma aula muito importante também, que será a aula número 11. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma semana maravilhosa, sempre na presença de Jesus. Deus abençoe.